E começou a última temporada de The Boys. A Prime Video lançou logo de cara 2 episódios numa tacada só. E olha que jeito de começar a temporada, hein? Com um grande personagem já morrendo no primeiro episódio. Tudo agora gira em torno do supervírus que pode matar o Capitão Pátria. E sejam todos bem-vindos à nossa série de vídeos especiais analisando todos os episódios de The Boys para essa última temporada da série. Muitas pessoas falam que o The Boys já encheu o saco, que eles enrolaram tanto aí na temporada 3, na temporada 4, que foi uma temporada que a galera não gostou tanto assim. Talvez tudo isso seja verdade. De fato, a última temporada foi a pior de todas até agora, mas essa, por ser a última temporada, não tem mais espaço para enrolar. Ou vai, ou racha. E até por isso que eu tô com uma certa esperança de que a série volte às glórias das 2 primeiras temporadas. Até o momento eu tô gostando dessa 5ª temporada, mas com algumas ressalvas. Confesso que assistir 2 episódios seguidos de 1 hora foi um pouco pesado demais. Não sei se essa foi a melhor estratégia. E também fica a sensação de que sim, dava para essa temporada ter sido contada na temporada anterior, por exemplo. E sim, o The Boys enrolou, com certeza. Mas quantas outras séries já não enrolaram para ter uma temporada ou 2 temporadas a mais? A gente já viu isso diversas vezes. Mas não tem como não ficar empolgado com a última temporada, porque é a temporada da queda do Capitão Pátria. Depois de tanto tempo investido, quero ver o que vai acontecer. E por ser a 5ª temporada, eu acho que tem algumas piadas e sátiras que, sinceramente, já cansaram. E depois de tanto tempo pro The Boys só escrachar a realidade em forma de alegoria, eu acho que é um tanto quanto preguiçoso. Até por isso teve vários momentos que era pra ser uma piada e eu acabei não indo, porque, ok, eu já vi você fazer isso antes, série, mas tirando essas tentativas de piada com a nossa realidade, eu acho que a história começou bem nessa 5ª temporada. Especialmente quando eles reúnem o velho grupo de volta. O primeiro episódio tem esse clímax envolvendo a fuga da prisão que eu me vi totalmente envolvido na narrativa. Foi ali que teve a virada de chave pra mim. E eu percebi que, ok, talvez a gente tenha uma boa temporada sim. Até porque é a última temporada. E por ser a última temporada, qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Até essa cena da fuga eu estava preocupado que alguém fosse morrer. Mas vamos destrinchar agora os 2 primeiros episódios. E o primeiro capítulo da temporada começa com a reunião anual dos acionistas da Vault. E naquele clima bem festivo e performático que só os americanos sabem fazer. Como sempre, Pátria se vê como aquele messias, e a direção manda bem em filmá-lo de baixo para cima. Nos bastidores, vemos que a Luz Estrela estava fantasiada como uma das dançarinas vestidas de espoleta. Ela está numa missão, enquanto o Capitão Pátria apresenta os lucros aos acionistas. Uma luta se desenrola entre N e Black Noir. Junto com a Luz Estrela estava um ajudante, que tinha como objetivo vazar o vídeo do acidente de avião, onde o Capitão Pátria deixou todos morrerem. Pois é, aquele mesmo. Capitão Pátria quase perde o controle, mas aí a Sábia o contém a tempo de fazer novas vítimas. E em relação à última temporada, nada realmente mudou. O Pátria tá sempre prestes a explodir, e chega ali a Sábia e dá um jeito de controlar ele. Eu não sei ainda porque ele segue os conselhos da Sábia, sendo que tá muito claro pro Capitão Pátria que ele pode fazer o que ele quiser. Tenho a sensação que isso é algo que a gente vai ver ao longo da temporada. Do Capitão Pátria lentamente não aguentar mais a Sábia, até porque, no fundo, ele tem uma certa inveja da Sábia, porque ela é adorada, todo mundo ama ela, enquanto que o Pátria tem respeito, mas é aquele respeito imposto pelo medo. E não é isso que ele quer. Por isso que se eu tivesse a apostar, eu diria que a Sábia vai morrer. Agora, essa piada do filme G-Man, Dias do Passado do Futuro, realmente me pegou. Bom título. O Anthony Starr, como sempre, tá mandando muito bem na atuação. Até o momento, nos 2 primeiros episódios, não teve aquela cena para ele brilhar como na temporada anterior. Mas ele segue ótimo no papel, fazendo aquelas caras e bocas de Capitão Pátria. Nos dias seguintes, a Sábia inicia uma operação para dizer que aquele vídeo é falso. Agora, eu acho curioso que The Boys só agora tá falando de IA. Só que quando você parar para pensar, The Boys começou em 2019. Muito antes desse negócio de IA. O mundo mudou de tal jeito que deu tempo disso aparecer na série. Em seguida, vemos que Ashley agora é vice-presidente dos Estados Unidos. Na série do Gen V,
É dito que ela estava sofrendo pelas consequências de ter tomado o composto V. Como sempre, a Ashley segue sendo marionete da Vault, mas ela está cada vez mais incomodada com isso, ao ponto de surgir uma segunda personalidade que vemos no episódio 2, que tenta convencê-la a fazer o que é certo. E por ser a última temporada, não dá para mais enrolar qualquer coisa envolvendo a Ashley. A sensação que dá é que eles estão fazendo o mesmo arco para essa personagem desde a primeira ou na segunda temporada. É sempre essa marionete da Vault. Mas pelo que dá para analisar nesses 2 primeiros episódios, ela realmente vai passar por algum tipo de redenção e no final fazer a coisa certa. Essa consciência dela que se materializou como tumor na cabeça, com certeza representa esse lado mais puro dela que quer fazer as coisas certas. Porque sempre teve esse papo, né, que ela é revolucionária, que quer mudar o mundo, só que ela baixava a cabeça para continuar tendo emprego. E foi assim nas últimas 4 temporadas. É por isso que o pessoal não gosta tanto dessa personagem, sabe? Porque ela não sai do lugar. Agora eles podem mudar isso. Mas se eu acho que ela vai sobreviver, de jeito nenhum, essa também vai morrer na temporada. O Pátria não quer ser apenas respeitado. Ele quer ser adorado, amado incontestavelmente. Ele chega a dizer que não quer que mais façam memes. Quer ser César, mesmo que isso lhe custe ser esfaqueado. A sábia consegue ler bem o capitão. Sabe que ele está nessa jornada para buscar algum tipo de realização, buscar algum tipo de felicidade, só que ele nunca vai conseguir encontrar isso com o poder. É que alguém tem que chegar no Capitão Pátria e dizer que o que realmente importa são os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Ele ainda não entendeu isso. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, essa parte é boa. Claro, é o que a gente tá vendo desde a primeira temporada. O Pátria, cada temporada dá um passinho a mais à loucura, rumo à Casa Branca para daí pirar de vez. Cada vez com mais poder, aí pode matar em público, aí tem o vídeo que é incontestável, mas eles inventam que é IA. Sempre tem um jeitinho de escapar, né? E teve sempre uma coisa constante ao longo dessas temporadas. Ele queria ser adorado. É porque ele se acha um deus, ele quer ser visto como um deus. Só que é agora que tá caindo a ficha dele. Ele não é amado, e sim temido. E essa cena do programa é justamente para mostrar isso. Pelo coração, Capitão Pátria percebe que todos o temem. E não há nada que ele possa fazer para reverter isso. Essa sempre foi a constância do personagem do Capitão Pátria. Ele acha que é o herói de sua história e que, por consequência, todo mundo tem que amar ele por ser o herói, por ser supostamente o protagonista. Mas para essa temporada, esse arco de queda dele, eu acredito que eles vão explorar mais a subversão disso. O que iria acontecer se o Capitão Pátria deixasse de querer ser o bonzinho? Na mente dele, sabe? Já que ele não é adorado, amado pelas pessoas, então vai ser o contrário. Eu acredito que vai ter essa virada de chave pro personagem. Mas isso é uma aposta minha. Enquanto isso, os chamados campos de liberdade são apresentados. Os prisioneiros são forçados a usar roupas patrióticas, como uma forma de propaganda e controle psicológico. E vai dizer que não é maneiro o moletom do Capitão Pátria. Faz algum sentido? Não, mas até que faz um pouquinho. Agora, é o ápice do capitalismo ter uma hamburgueria dentro de um campo de concentração. Vemos então o francês, que tenta sobreviver contrabandeando itens. O Huey também aparece, e ele parece estar mais amadurecido ao ter que enfrentar essa situação. Já o Leitinho está no fundo do poço, lutando em combates clandestinos e claramente abalado psicologicamente. Inclusive, a parte mais brutal é quando um dos prisioneiros é agredido por um dos guardas, usando aquilo para bater nele. Brutal esse personagem. Eu lembro que ele apareceu rapidamente na outra temporada, mas assim, ó, também quero dizer que eles tiraram esse conceito do personagem numa HQ do Lobo, tá? Eu sei, eu tô sabendo. Em paralelo, o Billy volta a Londres para confrontar o seu pai. Descobrimos mais sobre o seu passado traumático e a sua relação com a família. E que também sua mãe morreu, enquanto que o seu pai está com câncer. E o Butcher culpa o pai pela morte do irmão Lenny, e parece decidido a se vingar. Não fica muito claro se ele matou o pai dele, mas ele matou, né? Tudo leva a crer que ele matou. E isso diz muito sobre o Butcher nessa temporada. Ele tá no modo suicida, que já largou a vida, não se importa mais com sua humanidade, só quer cumprir uma missão. Quer dizer, ele matou o pai dele, não tem mais volta. É claro que esse também era o arco dele na 4ª temporada, na 3ª temporada, na 2ª temporada. Pois é, a gente já viu isso antes. Mas agora é pra valer. No programa de televisão, Espoleta e Capitão Pátria passam a apontar erros da IA no vídeo vazado do avião. Depois vamos para as Filipinas acompanhar a Químico. Ela foi deportada após ser capturada por Homelander.
e ela percebe a presença de alguém, e é o Billy. Ele ficou sabendo que os seus amigos serão executados no campo de concentração, e diz que vai partir em 1 hora para ajudá-los. E a Químico, obviamente, não tem opção a não ser ir junto com ele, já que é a chance dela resgatar o francês. Quanto a Químico e o francês nessa temporada, eu tô achando que eles vão tentar fazer um Last Dance falso. Sabe, toda temporada vai se encaminhar pra parecer que eles vão morrer ou realizar algum tipo de sacrifício. Pra daí, no final, subverter isso e dizer que eles realmente vão ficar bem, eles vão ter um epílogo final feliz. No segundo episódio, o francês fala sobre fugir até uma ilha, onde eles nunca vão ser encontrados. Ele falou isso casualmente, mas eu realmente acho que isso pode acontecer no final da temporada. Enquanto isso, dentro do campo, a tensão só aumenta. Os prisioneiros vivem sob vigilância constante. Após ver um prisioneiro morrer tentando escapar, Hughie tenta convencer uma outra prisioneira que eles não podem perder a esperança de sair dali. O clima depois muda com uma parte excelente, que é o podcast do Profundo, junto com Black Noir, que só fica aqui, ó, mandando os efeitos sonoros à la Ratinho. De vez em quando o humor do The Boys acerta em cheio. Essa piada foi ótima. É que é muito bom o Black Noir no cantinho só apertando os botões. Agora, tem uma outra coisa que tá acontecendo nessa temporada que eu não sei se eu sou muito fã, mas aí tem que ver se realmente vai se confirmar, que é esse negócio de fazer com que o Profundo e o Black Noir mudem de lado. E não porque eles vão ter algum tipo de redenção, mas porque eles têm medo do Capitão Pátria. Esse medo poderia fazer com que eles mudem de lado e traiam o Capitão Pátria. E eu, sinceramente, eu não gostaria que isso acontecesse. Especialmente pro Profundo. Cara, porque o Profundo sempre foi um idiota, não acho que ele tem qualquer traço de redenção, não gostaria que ele ficasse do lado dos mocinhos só pra fazer uma traição, mesmo que ele morresse. Já que ele foi um idiota a série inteira, ele tem que morrer como um idiota. Não tem outro final possível pro Deep. Agora, nos Estados Unidos, Butcher e Químico se reúnem com a Luz Estrela, que fica chocada ao ouvir pela primeira vez a voz da Químico. E que sim, sabe falar muito bem. E não só falar, né? Ela não cala a boca. Os personagens até se queixam disso. Os três sabem que a execução do grupo é uma armadilha, mas Butcher pergunta o que eles podem fazer além de cair nela. Falando em confusão, como bem sabemos, quando fica nervoso, o Capitão Pátria sempre quer descontar em alguém. E dessa vez é no Profundo e no Black Noir. Quer dizer, isso logo depois dele matar o diretor de palco aqui. O Homelander cobra eles por não terem conseguido capturar nos últimos meses o Trem-Bala, o Butcher e a Luz Estrela. O clima fica tenso, mas não rola nenhuma tragédia. Contudo, após essa conversa, Capitão Pátria encara Soldier Boy, que ainda está congelado. Na cena seguinte, temos uma revelação. A Ashley agora está casada com o sucessor do Ezequiel, o pastor-chefe All-Father. Eles estão dando uma entrevista para a Espoleta até serem interrompidos pela Sábia. Ela quer conversar com a Ashley a sós, e as duas trocam pequenas ofensas, até a Sábia dizer as novas diretrizes para as prisões do Capitão Pátria. Basicamente, não vai restar nenhum cidadão americano que não apoie o capitão. E aqui a gente está vendo aquela escalonada que a gente sempre vê com ditadores. Começa com uma coisa, depois é um pouquinho mais, depois é cada vez maior. Agora, nesses 2 primeiros episódios, os encontros da Sábia com a Ashley foram bem legais. Eu gosto da troca de farpas entre elas, mas no fundo elas estão unidas pelo medo que elas têm pelo Capitão Pátria. Elas estão em situações parecidas, mas eu acredito que nessa temporada cada um vai trilhar um caminho bem diferente. O da Ashley, né, eu acredito que seja ela ter algum tipo de consciência e aí sim trair o Capitão Pátria, o que provavelmente vai levar ela pra morte. Já a Sábia, eu não acredito que ela vai abrir mão dessa posição de poder dela. Ela parece gostar muito do poder que ela tem. E essa que vai ser a ruína dela, com certeza. O Butcher vai atrás do Super, conhecido como Verme, um ex-roteirista que odeia Vault. O Billy quer usar os poderes dele para cavar um grande túnel. E esse cara aí vai ter as melhores piadas do primeiro episódio. É porque como ele é roteirista e ele fica comentando sobre finais de série, isso cria todo um paralelo, uma piada meta com The Boys. Será que The Boys vai conseguir quebrar a maldição da última temporada e realmente ser boa? Não sei, né? Vamos ver. Mas é legal fazer a piada em cima disso com um roteirista ainda. Quanto ao restante da equipe, a Annie tenta convencer o Trem-Bala a participar do plano, só que sem negócio. Ele tem medo e também tem uma família para proteger. Nos campos, quando o Hughie sai do esconderijo, ele tem uma surpresa. O Pátria está no seu alojamento e, lendo seu diário,
após ter feito uma chacina ali dentro. O Huey, surpreendentemente, peita o Capitão Pátria. Homelander não entende a devoção dos aliados por Huey, até que ele responde que é simples, ele faria de tudo pelos seus amigos. Esse momento é cortado por uma trama do Trem-Bala, onde descobrimos que ele vem movendo a localização de sua família de tempos em tempos. Isso porque o Profundo tá na cola dele. O Red até tenta racionalizar com ele, dizendo que também sentia medo do Capitão Pátria. Contudo, é quando o Profundo fala que ele eventualmente vai achar a família do Trem-Bala, que o Red parece tomar a decisão de ajudar os garotos na fuga da prisão. E pra mim, o Trem-Bala é o destaque desse primeiro episódio. Não só porque ele morreu, mas porque, pelo menos pra mim, esse é o melhor final possível pra esse personagem. Quando você lembra da primeira temporada, ele era um catalisador de eventos. Pô, o primeiro episódio se inicia com ele, basicamente. Lá na primeira temporada, você pensaria que ele teria um destino completamente diferente, mas os roteiristas preferiram fazer um arco de redenção dele ao longo das temporadas. E como ele teve esse arco de redenção, eu realmente não vejo um outro final possível. Ele realmente ser um herói, salvar pessoas e peitar o Capitão Pátria, já que era uma coisa que ele sempre teve medo lá no início das temporadas. Então, chegamos na fuga da prisão. Longe do campo, o Verme começa a cavar o túnel, e ele cava bem rápido, em uma cena total The Boys. Assim que eles chegam, já encontram os outros 3 amarrados, e o Homelander esperando por eles. Destaque aqui pra piadinha do leitinho da mãe. Pô, eu confesso que eu ri dessa. Toda a cena de fuga é realmente muito boa. A tensão é enorme, até porque é a última temporada. E por ser o primeiro episódio, você pensa que eles podem matar alguém pra dar aquela morte de impacto de início. Capitão Pátria rasga químico ao meio com sua visão de calor. E a Luz Estrela, do lado de fora, usa seus poderes para cegá-lo momentaneamente, dando tempo para todos escaparem. Rolam 2 lutas importantes, o Butcher contra o Capitão e o Leitinho contra o humano com o Janemba da arma. E eu não sei se eu posso mostrar essas cenas, porque vai que o YouTube complique, né? Mas esse cara aí tem a melhor morte possível. Pô, ele morrer enrolado na sua própria arma, poético demais. Já o Capitão Pátria pega o Huey como refém. E a Luz Estrela resgata o francês e a Químico, porque ele era a prioridade para fazer o soro que mata supers. E isso meio que vai dar um atrito entre o Huey e a Annie, e acho que a gente pode falar um pouco do arco desse casal. Não é como se eles estivessem brigados, mas realmente tem algo incomodando os dois. Eles estão em momentos bem diferentes. O Huey sendo esse cara normal, incorruptível, enquanto que a Annie se tornou aquela revolucionária que não tá nem aí se pessoas morrerem no meio do caminho. Sabe, faz parte da missão. A série contrasta esse casal, e eu sinceramente não sei exatamente qual dos dois vai ceder. Quer dizer, em questões morais, claro que o Huey tá certo. Qual que seria o óbvio? É o Huey convencer a Annie, né, de que usar o vírus é uma coisa errada. Só que ao mesmo tempo, não tem um outro plano viável para matar o Capitão Pátria. É o vírus e talvez mais nada. Por isso que eu não tenho certeza que a Annie vai desistir desse plano só porque ele é moralmente questionável. E eu gosto da situação desses dois personagens. Realmente, a série pode nos surpreender fazendo algo completamente inesperado. O óbvio é os dois acabarem se reatando bem, com a Annie indo pro lado do Huey. Só que, né, por ser toda essa questão do vírus, que eu não tenho certeza que isso vai acontecer. É então que aparece o Trem-Bala. E numa cena à la Mercúrio dos X-Men, que não é tão boa assim, ele usa sua velocidade para desarmar os guardas da Vault e, mais importante, salvar a vida do Huey, que estava prestes a morrer. Finalmente, ele supera anos de medo e confronta o Capitão Pátria. Ele, em seguida, corre novamente. E o vilão o segue, num CGI bem mais ou menos, dando tempo para os The Boys fugirem. O Red estava conseguindo fugir bem, até que ele quase bate num pedestre que estava na rua. Ele consegue desviar no último segundo, o que cria todo esse paralelo com aquela primeira cena do The Boys. O problema disso é que as consequências são graves. Red perde o equilíbrio e se choca contra várias árvores na floresta, sendo alcançado pelo Capitão Pátria. Antes de ser morto, Trem-Bala consegue dizer tudo o que queria para o Capitão Pátria. E em meio a risadas, Homelander quebra o pescoço dele, encerrando o primeiro episódio. Boa cena, ótimo clímax, e no geral acho que esse foi um episódio bom. E no final, de fato, o The Boys fez aquela trope do primeiro episódio da última temporada matar alguém importante. Pô, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Não foge da trope, mas realmente passa uma mensagem. Qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Às vezes, clichês são bons, e eu acho que esse é o caso aqui no The Boys. Quando entramos no episódio 2, fica bem claro que o Trem-Bala realmente morreu, sem reviravoltas. A sua morte é atribuída à Luz Estrela.
O funeral é conduzido pelo All-Father. Esse cara possui o poder de amplificar sua voz. E há um detalhe aqui bem curioso, que a Ashley segura sua peruca para não revelar o seu segredo. E em meio a isso, Capitão Pátria escuta a voz de uma mulher dizendo: "Meu doce garoto", o que parece realmente ser a Stillwell. Realmente, parece ser a voz da Madeline. Será que no final o Pátria vai morrer porque ele tá escutando a Madeline? Porque, produção, se acontecer isso, eu quero os meus direitos, hein? Porque a gente falou isso no vídeo do Batman versus Capitão Pátria que a gente fez aqui no canal. O Batman derrotou o Capitão Pátria por causa disso, hein? Olha, se isso acontecer, quero os meus royalties. Nós vamos ter mais pra frente essa cena dele lamentando a morte do Red. E é engraçado porque ele não se culpa pela morte do seu ex-colega. Ele apenas lamenta que não tem mais uma pessoa que confia. Totalmente egocêntrico. Mas essa cena ajuda a ilustrar esse problema que ele sente de que está sozinho. Novamente, o Anthony Starr mandou bem demais. Essa é a melhor cena dele nos 2 primeiros episódios. Mal posso esperar pro The Boys terminar e conseguirem escalar o Anthony Starr em alguma coisa da DC. É o Flash Reverso, né? Pô, é o Flash Reverso. Enquanto isso, Butcher leva o grupo para um novo esconderijo, em uma escola abandonada, onde reapresenta o Dr. Samir Shaw, o antigo aliado do Stan e responsável pelo desenvolvimento do vírus que pode matar os supers. O grupo aceita a situação porque eles precisam do vírus. E supostamente o vírus está pronto, mas eles precisam testar em alguém, o que é totalmente antiético esse plano. E o Hughie não gosta nada disso. Mas os demais concordam em agir, né? Então não tem muito o que fazer. Aliás, esse segundo episódio eu acabei gostando também porque ele tem uma vibe de The Boys clássico. Tem o Butcher elaborando um plano maluco, os demais seguindo fielmente, e isso envolve matar algum super aleatório, e no final eles dão um passinho a mais para derrotar o Capitão Pátria. Sabe? The Boys clássico. O alvo escolhido é o Rock Hard, ou Duraço em português. Esse cara é basicamente o coisa do The Boys. Ele faz parte da super equipe Teenage Kicks, que é meio que pra ser um Jovens Titãs aí desse universo. Mas eles também não são assim tão relevantes, o que torna o Duraço o candidato perfeito pra morrer nesse teste. Aliás, ficou muito bom o visual do Rock Hard, hein? Isso é efeito prático, né? Pelo menos eu acho que é. Ficou muito bom mesmo. O mundo está cada vez mais autoritário, com leis permitindo que supers prendam suspeitos antes mesmo deles cometerem crimes. Algo que vemos acontecendo de forma absurda, com direito a vídeos em redes sociais. Dentro do grupo, surgem conflitos. O Hughie quer pegar o vírus e fugir, e Luz Estrela aceita a ideia de sacrificar milhares de supers para salvar bilhões de pessoas. Quando se reencontram, Químico relembra o quanto que o vírus foi doloroso, dizendo que foi a única vez em que ela realmente quis morrer. Enquanto o francês permanece no plano, mas para entender melhor essa ameaça e para proteger ela. E depois aqui rola uma jogatina de PlayStation de 2 casais. E se no final do primeiro episódio ficou parecendo que tem alguma coisa errada com o nosso casal 20, a Annie e o Hughie, agora vai ficar mais evidente. E a série vai usar isso para contrastar com o outro casal 20 da série, a Químico e o francês. Um casal tá feliz da vida, perfeito, só vê alegria, e o outro é só tristeza. Em busca de algum tipo de conexão, Capitão Pátria recorre ao seu próprio pai, o Soldier Boy, que estava congelado, e decide trazê-lo de volta. Já os The Boys ficam de tocaia, observando a mansão daquela equipe adolescente. Eles acham que o Rock Hard está escondido no porão, e quando chegam lá, a maior surpresa. Eles estavam certos, mas algo não saiu como planejado, já que o Rock Hard se descuidou da dieta e está imenso. Agora eles vão precisar improvisar e injetar o teste no super ali mesmo. De volta ao Capitão Pátria, no mundo, graças à propaganda da Vault, Soldier Boy é visto como um espião russo, mas o vilão promete limpar sua imagem e até reintegrá-lo ao set. É uma oferta bem atraente, mas o que parece convencer o Soldier Boy nessa parceria é o ódio que ele tem pelo Butcher. E como é legal ver o nosso Dean Winchester de volta, sinto muito, mas eu nunca vou deixar de ver o Dean Winchester aqui, nunca. A Sábia, por sua vez, apresenta ao governo dados de milhares de luzes estrelistas pelo país. E tudo isso coletado através das redes sociais. Ela defende a criação de ainda mais campos. E o presidente dos Estados Unidos percebe o absurdo da situação, mas não pode se opor a nada. E ele até pede uma certa imunidade. A situação fica ainda pior. Homelander aparece na reunião com um Soldier Boy, e então exige um perdão total a ele pelo presidente. E isso sem revelar que ele está enviando o Soldier Boy para uma missão para ir atrás de um vírus que pode matar supers. Aqui dá pra ver, de fato, que o Capitão Pátria é quem está realmente comandando o país. E ainda tem esse pequeno detalhe do Capitão Pátria querendo impressionar o seu pai,
não quer tomar leite como uma pequena criança, e sim uma bebida. Coisa de homem adulto. Só que tem um pequeno problema nisso tudo. O Capitão Pátria não percebeu que essa missão ela é bem perigosa para o Soldier Boy. Quem o ajuda a perceber isso é a Sábia. Ela logo vê qual a jogada do Capitão Pátria, mas o mesmo finge que tudo isso é estratégia. Mentira, né? E a Sábia sabe disso. Voltando para o Rock Hard, ele dificulta as coisas para o The Boys ao máximo, prendendo a respiração para não pegar o vírus. E o que dizer da cena da erupção? Momento clássico de The Boys, né? Também é aqui que tem um mural do grupo adolescente, e vemos outros membros que participaram da equipe no passado, como o Trem-Bala e o Translúcido. E rola um momento de desabafo da Annie com o francês, quando ela confessa sentir culpa por todos que morreram lutando ao seu lado contra a Vault. E esse é o motivo dela estar agindo estranha. Por isso ela tá nesse modo suicida e até agindo estranha ao lado do Hughie. O problema verdadeiro é que o único plano viável para realmente matar o Capitão Pátria é o do vírus. E eu acho que em algum momento mais pra frente da temporada, eles vão enfrentar de novo o dilema de usar ou não essa arma. E eu, super entendo por que tem o dilema de usar ou não esse vírus. Mas ao mesmo tempo, eu sei que usar o vírus é mais interessante pra plot da temporada, sabe? Mas eu fico imaginando que eles vão dar algum tipo de desculpa pra não usar o vírus. Que eu acho meio paia, eu espero que isso não aconteça. Já o Leitinho encontra uma integrante da equipe que ainda estava na mansão fazendo lives, a Condessa dos Corvos. E, sinceramente, eu tava esperando um pouco mais da paródia da Ravenna na série. Pô, ela controla corvos, só isso. E pausa depois pra ver aqueles super steams fazendo prisões de supostos traidores, enquanto fazem merchan de produtos. Adorei esse detalhe que o vídeo na rede social é super colorido, enquanto que, na realidade, as cores são, bem Zack Snyder. Uma boa sacada para contrastar, essa realidade fake das redes sociais. Hughie, Butcher e Químico, que tinham ido buscar o vírus, são interceptados pelo Soldier Boy. Por sorte, o frasco do vírus não se danifica. Butcher diz que eles agora têm uma cobaia perfeita, o Soldier Boy. Hughie e Químico fogem, mas eles são interceptados pelos heróis adolescentes. E Jetstreak quase mata Hughie jogando no céu, mas ele é salvo pela Starlight. Aliás, esse Jetstreak aí é pra fazer uma paródia do Johnny, do Quarteto Fantástico, e do Gladiador Dourado, que já usou patrocínio na roupa. Mas do jeito que montaram esse uniforme dele, eu só consigo pensar naquelas roupas da Fórmula 1. Vai dizer que não parece uma estrela em ascensão da Fórmula 1. Pô, o cara parece muito. Eles conseguem atrair os inimigos para o porão da mansão, onde o vírus é liberado. E em questão de segundos, Soldier Boy, Rock Hard e Jetstreak aparentemente morrem. A Garota dos Corvos é poupada pelo Leitinho, que mantém em segredo que ela sobreviveu. E a outra que sobreviveu foi a Chilene. E essa cena do vírus realmente é mais pesada. A série quer muito que você se sinta culpado por torcer que eles usem o vírus. Mas o que eu posso fazer, pô? O vírus é muito mais legal do que não usar. Você ficou uma temporada inteira investindo nessa plot do vírus e você vai dar pra trás depois? Não façam isso, hein? Mas o que será que a série vai fazer a partir de agora? Porque o movimento clássico do The Boys é o grupo, de alguma forma, brigar e o Butcher ir pro seu lado com o vírus, enquanto que o outro grupo tenta resolver do jeito mais ético possível. E, sinceramente, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Claro que eu tô fazendo uma futurologia aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não gostaria que The Boys fosse The Boys nesse caso. Eu quero que ele me surpreenda. E eu acho que é muito mais legal o grupo nesse modo aí, vida louca. Ah, usa o vírus mesmo. Pô, é a última temporada, chega de enrolação. A Ashley depois vai tentar convencer a Sábia que a posição onde ela está agora é muito perigosa. E também ficamos sabendo que ela não consegue ler a mente da Sábia. E ela está muito convencida, mas a primeira reviravolta do final desse segundo episódio tem a ver com a Ashley. Quando ela está indo embora, descobrimos que esse poder mental vem de um tumor que tem na sua própria cabeça. E é o rosto da Ashley ali atrás dela. Essa outra Ashley tenta colocar um pingo de coragem nela, algo que ela nunca teve ao longo das temporadas. Depois disso, o Dr. Shawn confirma que o vírus não afeta humanos, mas o impacto daquilo assusta o francês, que sugere fugir com a Químico. Ela recusa, dizendo que precisa continuar, e que talvez essa seja a forma deles se redimirem pelo passado. Já Hughie fala com a Annie e afirma que continuará lutando com ela, independentemente de sua decisão. E é agora que tem a grande reviravolta. Após lamentar a morte de Soldier Boy, Homelander se afasta. Mas logo em seguida vemos que Soldier Boy ainda está vivo. E a outra coisa que a gente tem que ficar de olho é a própria reação do Capitão Pátria. Claro que ele vai ficar sabendo que o Soldier Boy está vivo,
Mas será que ele vai se culpar pelo que aconteceu? E outra coisa, será que o Soldier Boy não vai ter nenhum tipo de sequela? Ele tá simplesmente vivo, curado, 100%? Gostei desse gancho que eles deixaram pro terceiro episódio. Por isso que eu digo que a história, no geral, tá legal dessa temporada. Os pontos negativos realmente ficam no humor, nessas sátiras que às vezes está um pouco cansada de The Boys, e a falta de confiança na série de uma forma geral por causa da temporada anterior. Pelo que foi apresentado, no geral, eu achei que tá bem legal. Pra mim, a série voltou bem. Sim, eu acho que algumas piadas já não têm tanta graça como antes, mas eu vejo que a história vai crescer ao longo da temporada. O Capitão Pátria sempre segurou a série, e acho que não vai ser diferente nesse final de temporada. Não teve tanto Pátria assim, mas o que teve foi bom. Quanto ao grupo principal, os arcos estão bem definidos. Vamos ver se a Annie vai mudar de opinião ou se o Hughie vai ceder. Eu só espero, né, que o grupo realmente não se divida por causa do Billy vida louca. Prefiro essa versão faca na bota da equipe mesmo, porque é exatamente isso que essa temporada precisa. E de uma forma geral, para os 2 episódios, eu vou dar nota 7.5. Mas galera, é isso. Essa foi a minha análise desses primeiros 2 episódios de The Boys. Se o vídeo der view, a gente volta pra semana que vem, porque sinceramente eu não sei se esse hype tá tudo isso pro The Boys. Rapaz, na verdade eu acho que tá bem fraco, né? De todas essas temporadas, esse é o momento do The Boys mais pra baixo que a gente teve. E olha que é a última temporada. Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios. Tá bom? Tá mais ou menos? Caiu? Tá cansado de The Boys? Cansou da enrolação? E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando os 2 episódios de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.